Olá, meus amigos, meus irmãos. Aqui vamos para mais um momento da nossa meditação semanal. E para isso vamos ler aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo, no seu capítulo número 4. E vamos ler do versículo 9 até o 18. E hoje eu queria fazer um pouquinho diferente com vocês. Normalmente eu leio o texto e em seguida faço as considerações, a reflexão. Mas hoje eu queria caminhar com vocês um pouquinho ao longo do texto. Não vou lê-lo todo de imediato, mas nós vamos lendo e comentando à medida em que nós lemos, ok? Primeiramente, a gente precisa entender aqui qual é a situação que estava acontecendo. O que temos aqui é Paulo escrevendo a um jovem pastor chamado Timóteo. Timóteo havia sido encarregado da igreja de Éfeso. E apesar de, dentro da nossa maneira de ver hoje em dia, ele já tivesse uma idade considerável, numa sociedade onde se valorizava, como até hoje a sociedade oriental valoriza o idoso, ele era considerado ainda alguém jovem e certamente inexperiente. E apesar da sua inexperiência, ele recebe a vocação pastoral. E então Paulo vem estimulando para que não se esqueça deste chamado que ele teve da parte de Deus, para que ele reavive o dom que ele recebeu através da imposição de mãos dos presbíteros. E ele também escreve relativo a questões práticas do dia a dia da igreja e procura animar o jovem pastor Timóteo. Ele faz isso em duas ocasiões. Na primeira carta, que nós temos aqui nas Escrituras, primeira carta de Paulo a Timóteo, e depois nessa segunda carta, onde nós vamos começar a ler. Então, o propósito dele, é isso que eu queria deixar bem claro, é estimular o jovem pastor Timóteo para que permaneça firme no seu ministério. E é interessante e fundamental aqui para a nossa compreensão, entendermos que Paulo, quando escreve essa porção que eu lhes propus ler, ele está no final da sua vida, ele está terminando o seu ministério. Quando você volta um pouquinho dentro do próprio capítulo 4, aqui para o versículo número 6, ele diz o seguinte: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegada. Então ele está no final da sua vida, é chegado, né? Corrigindo aqui, eu estou sem os óculos, às vezes dá uma falhadinha. O tempo da minha partida é chegado. Então, o que nós temos aqui, como eu disse, é Paulo já nos finalmente, como a gente diz. Ele está terminando o seu ministério. Diz a tradição cristã que Paulo foi morto em Roma, decapitado. Este foi o seu fim. Na época do imperador, o tresloucado Nero, que você já deve ter ouvido falar. E eu fico pensando, qual seria a situação do meu e do seu coração se nós soubéssemos que em breve partiríamos? Porque todos nós sabemos que um dia vamos partir. A gente não sabe o momento, não sabe a hora. Estou aqui falando com vocês, daqui a pouco chega alguma notícia, pode acontecer comigo, com você. A gente não sabe o momento, a gente sabe que vai partir. Mas nesse caso aqui, como eu já mencionei, Paulo sabe que ele está partindo. Seja por alguma revelação especial do Senhor, seja como for, ele sabe que é o momento da sua partida e ele está sendo oferecido como uma espécie de sacrifício. Esse é o sentido aqui da palavra libação. E eu fico pensando como estaria o meu e o seu coração nessa certeza de que já sabemos que vamos partir em seguida. Qual seria a nossa postura? E aí você olha para qual é a postura do apóstolo Paulo, estando prestes a partir, e ela é bastante alentadora e tem lições preciosas que nós podemos e devemos aprender. Primeiramente, quando entramos agora sim no texto que eu lhes disse, no capítulo 4, versículo número 9, ele começa dizendo o seguinte: procura, para Timóteo ele está falando, né, para que fique bem claro, procura vir ter comigo depressa. E aí na sequência a gente já vai ler,
você nota este homem firme no Senhor, com a sua fé inabalável, com essa certeza e ciência de para onde está indo. Ele mesmo diz um pouco antes: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé, não resta dúvidas no seu coração de que a coroa da justiça lhe está preparada, não apenas para ele, mas para todos quantos amam a vinda do Senhor. E apesar de Jesus Cristo ser tudo para ele, tudo mesmo, ele tem a necessidade ainda de companhia. A gente precisa de gente que caminhe conosco, que nos ajude nos momentos mais difíceis, que possam passar conosco muitas vezes pelos vales áridos. E esse é o sentimento de Paulo aqui. Ele não superespiritualiza a coisa dizendo, olha, basta eu e Deus, e claro que isso é mais do que suficiente para a nossa vida, mas em termos emocionais, em termos de necessidades, ele as confessa, ele diz, eu preciso de companhia. E ele então anima Timóteo para que vá ter com ele. E qual é a razão dessa solicitação? É porque de fato ele está sozinho. E ele está sozinho não apenas porque, como veremos aqui na sequência, os seus companheiros estão realizando ministério em outros lugares, mas porque ele experimentou a traição e o abandono daqueles que lhes eram chegados, de vários dos seus companheiros de equipe. Veja aqui na sequência, versículo número 10, quando ele diz, porque Demas, que fazia parte da sua equipe, Demas, tendo amado o presente século, o presente mundo, ele me abandonou e se foi para Tessalônica. Então, o camarada que comeu junto com ele, que caminhou junto com ele, que participou do seu ministério, o abandonou. E ele continua dizendo, Crescente foi para a Galácia. Tito, que é um outro jovem, você tem a carta, um jovem pastor, e você tem a carta na Bíblia endereçada a ele, Tito foi para a Dalmácia, eles estão realizando o seu ministério em outros lugares. Quem é que está com Paulo? Ele diz, versículo 11, somente Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho e o livro de Atos, o chamado médico amado, somente Lucas está comigo. Então, este é o quadro, né? A sua equipe desfeita, você veja aqui na sequência, um pouquinho mais adiante, quando ele diz, versículo 12, quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Ainda no versículo número 14, ele diz, Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Então, ele está aqui neste momento de solidão. Somente Lucas está comigo. Então, o ponto que aqui eu queria frisar é essa necessidade que eu e você temos mesmo de companheiros de caminhada. A gente não é chamado a empreender um voo solo, a estarmos trabalhando para o Senhor e o que importa sou eu e Deus. A gente precisa de companheiros que estejam ombro a ombro conosco e que nos ajudem a passarmos por todas as circunstâncias. Ainda aqui no versículo número 11, quando ele diz somente Lucas está comigo, ele diz, toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Você veja que Paulo ainda está pensando em termos ministeriais. Né? Ele, sabendo que vai partir, ele ainda está pensando em termos do reino de Deus. E para isso ele não hesita em pedir a companhia daquele que antes ele havia rejeitado. Esse Marcos é o mesmo que foi a razão de uma divisão da sua equipe lá no livro de Atos. Quando você deve lembrar a história, vou apenas aqui mencioná-la rapidamente, Marcos havia abandonado a equipe num determinado momento e quando quis acompanhar outra vez, Paulo foi contra. Barnabé foi a favor e Paulo
foi contra, e tal foi a dissensão que eles acabaram se dividindo. A equipe acabou se dividindo, cada um foi para um lado. Porque este é o risco de caminharmos juntos, né? Como pecadores que somos, estamos sujeitos a desentendimentos, mas ainda assim precisamos uns dos outros. É por isso que Paulo, agora mais maduro, mais transformado, mais sabedor das coisas numa perspectiva espiritual, diz: traz também Marcos, porque ele me será útil para o ministério. Versículo 12 nós já lemos, e entrando aqui no versículo 13, ele diz: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, possivelmente para esquentá-lo. Você imagine, se as prisões de hoje em dia já são terríveis, muito mais naquele tempo, né, naquelas masmorras. Então, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros e especialmente os pergaminhos. Eu fico aqui pensando, se eu soubesse que eu ia morrer muito em breve, se eu estaria me dedicando à leitura. Ora, você mesmo, estando vivo, não lê, não é? Ou lê muito pouco, não é verdade? São poucos aqueles que efetivamente se dedicam à leitura, e especialmente à leitura relativa às coisas de Deus. Mas note que Paulo, estando nessa situação, ele ainda está preocupado em se aprimorar, em conhecer, quem sabe até em passar aquilo para outros, deixar como um legado. Mas, de alguma forma, isso tem relação ainda com o ministério, com aprimorar-se cada vez mais para o ministério. E isso é que ele falou um pouco antes, que ele já tinha combatido o bom combate, ele já completou a carreira, ele já guardou a fé. Mas, mesmo assim, ele busca se aprimorar, ele quer saber dos seus livros. Já lemos aqui o versículo 14, onde ele menciona Alexandre, que também era parte da sua equipe, que não apenas o abandonou, mas diz ele aqui, sem especificar detalhes, mas deixando claro que houve prejuízo, ele diz: ele me causou muitos males. Sabe, fazer o trabalho de Deus na nossa vida, queridos, implica em riscos, como eu já disse, pelo relacionamento humano. E a gente vai ter muitas alegrias, você pode ter certeza disso. Mas também trabalhar para Deus fará com que nós experimentemos muita decepção, muita dor, gente que a gente comeu junto, gente que a gente tinha confiança e que às vezes não apenas nos abandonaram, mas acabam nos causando muitos males. Qual deve ser então a atitude do nosso coração? É guardar rancor? É ficarmos amargurados? É nos ressentirmos? Veja aqui qual é a atitude de Paulo. Ele diz o seguinte, versículo 14, um pouquinho antes: Alexandre Latueiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Ele entrega tudo nas mãos daquele que conhece todas as coisas e que julgará com justo juízo. Ele não fica alimentando um espírito de amargor, mas ele confia na justiça do Senhor. E dá uma orientação prática a Timóteo: tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que perdoar, a gente não pode ser inocente. Veja que Jesus mesmo, quem mais do que Jesus carrega o perdão, mas ele tem uma atitude muito clara em relação aos fariseus que deliberadamente resistiam à verdade. Então, é o mesmo princípio que Paulo aplica aqui, né? No que nos relacionemos com todos, que procuremos amar a todos, mas nós não podemos ser inocentes, no sentido de que uma vez que a pessoa tem uma atitude impenitente e de prejuízo, de querer prejudicar, não apenas a nós, mas o avanço do Evangelho mesmo com as suas atitudes, olha, com esses vocês não tenham comunhão. Guarda-te também de pessoas assim. Qual é ainda a situação de Paulo que nos é mostrada aqui? Versículo 16, ele está para ser julgado. Aliás, está num processo de julgamento, que acabou desembocando na sua morte, como eu já mencionei.
Ele diz no versículo 16: na minha primeira defesa, diante do tribunal, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Olha aqui o coração que não se ressente, que não se amargura. Aqueles que se diziam seus amigos, muitos deles que se diziam seus companheiros, que quem sabe diziam: Paulo, pode contar comigo. Eles têm uma atitude de covardia na hora do vamos ver. E qual é a atitude de Paulo? Ele aprende com seu mestre. Não foi Jesus Cristo também abandonado pela sua própria equipe? Vocês estão lembrados, não é? Na hora do vamos ver, aqueles que se arvoravam os valentões, o Senhor, todo mundo vai te abandonar, mas eu não, como Pedro, por exemplo, todo mundo deu no pé. Ninguém quis saber de estar ali para levar até as últimas consequências a pesada do seu relacionamento com Jesus. E Paulo diz, olha, que isto não lhe seja posto em conta. Ele sabe separar o cínico e o maldoso como Alexandre daqueles que eventualmente foram tomados por um espírito de covardia. São coisas distintas, não é? Aqueles que o abandonaram porque temeram pelas suas próprias vidas, e como eu disse, ele aprende isso de Jesus. Veja o versículo 17. Eles me abandonaram, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem, e fui libertado ou liberado da boca do leão. Ele usa da ocasião do seu julgamento para pregar o evangelho. Quando dizem qual é a sua acusação, ele rebate aproveitando a ocasião para explicar por que ele está sendo perseguido e julgado. E ao fazê-lo, ele prega Jesus Cristo. Olha o coração pastoral, um coração missionário, um coração disposto até o último momento a levar o nome de Jesus a sério e propagar o nome do Senhor. E nessa ocasião, diz ele, eu fui liberado da boca do leão. E por fim, para concluirmos aqui, versículo 18, ele expressa a sua plena certeza de que a sua vida está sendo conduzida por Deus. Versículo 18, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. A minha vista está me traindo ainda, né? Veja só, mas é isso aqui que é importante frisar. A certeza de que o Senhor tem o poder de livrá-lo de todas as intenções malignas, de toda obra maligna. E ainda que ele venha passar pela morte, como ele sabe que vai passar, é a certeza de que o Senhor vai conduzi-lo a salvo para o reino celestial. Então, com o abandono, com a falta da capa, com a ausência dos livros, com a equipe dispersa, com aquele que o apunhalou pelas costas, com a ausência daqueles que se diziam seus companheiros, mas se acovardaram na hora do vamos ver. Apesar de tudo isso, você não encontra aqui um coração amargurado e dizendo, puxa vida, eu servi a Deus durante toda a minha vida praticamente. Desde aquele momento que eu me converti na estrada de Damasco, eu não parei de servir ao Senhor. E olha só o que eu estou recebendo. Olha só o que eu estou recebendo, né? Parece que Deus se esqueceu de mim. Não, não é isso que você encontra em Paulo. Você encontra esse coração obstinado na pregação do Evangelho e tomado pela plena certeza de que o Senhor é fiel e vai guardá-lo e protegê-lo até o fim, e no fim das contas o seu nome será glorificado. Por isso aqui ele encerra dizendo, a ele, e isso que importa, a ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu queria animá-lo no meio disso tudo, a mim e a você,
para que nós prossigamos firmes no propósito de servirmos ao Senhor. Quem sabe, é altamente provável, não teremos a recompensa nessa vida. Quem sabe você não vai receber elogios. Quem sabe você vai experimentar muitas decepções e vai experimentá-las. Quem sabe as pessoas vão te abandonar, vão te trair. Quem sabe você vai experimentar muitas vezes o sentimento de solidão. Mas o que conta, meus irmãos e minhas irmãs, é a certeza da fidelidade do Senhor. O que conta é que o nome dele seja glorificado. E a certeza de que o Senhor, o justo juiz, dará a cada um segundo as suas obras naquele dia. Portanto, não desanimemos de fazer o bem e não desanimemos de trabalhar para o nosso Senhor. Essa era a mensagem que Paulo queria transmitir ao jovem pastor Timóteo e que, pela bondade do Senhor, é transmitida também a nós. Não desanimemos de servir ao nosso Senhor. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude. Em nome de Jesus.